Bom dia, amada Igreja do Senhor. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja reinando nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas vidas. Hoje o mundo ele comemora a Páscoa. Hoje o mundo, pelo menos uma vez no mundo, se curva para o sacrifício de Cristo. E isso é muito bom quando nós pensamos em relação ao mundo, porque o mundo ele não pensa absolutamente nunca em Deus. Mas Deus reservou este dia para que o mundo lembrasse deste sacrifício e para que talvez alguém seja tocado nesse dia, para que se volte para o nosso Deus. Há alguns meses, a minha esposa Camila, ela mostrou aqui no Instagram que um amigo meu da academia, chamado Lucas, juntamente com a sua esposa, chamada Caroline, que ela é uma influenciadora digital, eles haviam acabado de finalizar o processo de adoção de um menino africano chamado Tendai. E pouco antes de adotá-lo, eles haviam feito alguns tratamentos para tentar engravidar, mas infelizmente não conseguiram. Eles também entraram na fila de adoção aqui no Brasil, porém a fila de espera era muito grande, longa demais, e um processo também bastante burocrático. Por isso, então, eles optaram pela adoção de um bebê na África. A vontade deles de serem pais superava qualquer dificuldade física, burocrática e até mesmo intercontinental. E na segunda-feira passada, eu tive o prazer de encontrar o Lucas num treino de jiu-jitsu que eu faço assim. E Deus parabéns para ele pela adoção, e nós conversamos um pouco sobre a coisa extraordinária de sermos pais e também, no caso da esposa dele, mães de uma criança. Tiremos por fora o grandioso amor de Deus que Ele tem por nós. Mas alguém por acaso conhece um amor maior do que o de pais e mães zelosos aos seus pequeninos filhos? Alguém conhece algum amor maior? Tirando de Deus para nós. Será que alguém conhece? Sim ou não? Pois te falo que há. Há um amor maior do que de pais para filhos. Há sim um amor. O amor de um pai adotivo ao seu filho de adoção. Este é o maior amor que nós, seres humanos, conseguimos experimentar. É um amor do seu pai adotivo para o seu filho de adoção. E o amor de Deus, o nosso Pai, ele é tão grande, mas tão grande que nós, seres humanos, nem precisamos ser genitores de filhos para exercermos a paternidade e a maternidade. Há um abismo de diferença, um abismo este como céu e inferno, que é entre ser um pai ou uma mãe, ou ser tão somente um genitor ou uma genitora. Há, infelizmente, no mundo, muito mais genitores do que pais. E a experiência de sermos pais e mães é algo transcendental e único. E conseguimos compreender com mais profundidade e intensidade o amor de Deus por nós quando nos tornamos pais. E se quisermos experimentar algo ainda mais profundo e ainda mais intenso, tão somente a adoção de filhos pode proporcionar algo que o Lucas e a Caroline já estão experimentando e que qualquer pessoa, podendo ter filhos ou não, também pode experimentar. E se assim quiser, eu até havia comentado com este meu amigo a minha profunda admiração por pessoas com o dom da adoção, porque este é o dom que mais se aproxima do amor de Deus por nós, sendo filhos adotivos do Altíssimo através de Jesus. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias em Romanos 8, carta de Paulo aos Romanos, Romanos 8. Do versículo 12 ao versículo 17. Romanos 8,
partir do versículo 12 até o versículo 17. E diz a palavra de Deus, Romanos 8. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. No dia de hoje, o mundo ele comemora a Páscoa. E uma vez ao ano, ao menos, o mundo todo se curva e relembra dos sofrimentos de Cristo Jesus na cruz, sacrificando-se pela humanidade pecadora. E na manhã de hoje, vamos rememorar alguns dos incomparáveis feitos de Cristo, para que de fato a adoção da igreja pelo Pai fosse concretizada e aceita por Ele. Cristo pagou altíssimo preço para que pudéssemos usufruir da salvação e da esperança da vida eterna, apesar das nossas falhas e apesar do nosso pecado. Se a gente pegar aqui no versículo 14, que diz o seguinte, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Então, se você recebeu o Espírito Santo através do batismo, se você se rendeu aos pés de Jesus, ao pé da cruz, eu e você somos filhos do Altíssimo por adoção. Deus nos adotou através do sacrifício maravilhoso do seu Filho, para que eu e você possamos dar as boas novas para as pessoas que estão de fora, para que também venham fazer parte desta família maravilhosa, que é a família do Senhor. No versículo 17 ele diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Quando a gente vê aqui que na lei brasileira os pais são garantidores do bem-estar do filho quando ele é pequenininho, o Espírito Santo, ele é o garantidor para que eu e você possamos estar diante do Pai com o coração limpo, com as vestes limpas, para sermos de fato filhos por adoção. Amém? Amém. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos ver um pouco daquilo que Deus fez por nós. Agradeço aí a Deus pelo rei de ter ministrado aqui a ceia do Senhor de forma tão maravilhosa. E realmente a ceia nos faz lembrar deste sacrifício, nos faz lembrar de que nós somos filhos por adoção através desse sacrifício maravilhoso, que é o sacrifício de Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte,
e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. É lindíssima essa passagem, né? Mas ela revela algo extremamente chocante daquilo que Jesus realizou por amor à sua criação. Aqui no versículo 7 diz que ele se esvaziou-se de si mesmo. Agora imaginemos Deus em sua infinitude, em sua plenitude, sendo onipotente, onipresente e onisciente. Ele se sujeitou a colocar de lado a sua onipotência e a sua onipresença para se aprisionar a um corpo físico e limitado como o nosso. Nós nunca sequer teremos a mínima noção da grandiosidade e do tremendo agir de Deus neste aspecto, neste grandiosíssimo feito. Deus preferiu se esvaziar de si mesmo a passar a eternidade afastado de você e de mim. Aqui no versículo 8, ele fala: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Além de ele ter se humilhado, ele ter colocado de lado a sua onisciência, colocado de lado a sua onipotência por certo momento, por ter optado por ter vindo em carne aqui nesta terra, ele se humilhou ainda mais, de tal forma em que ele se entregou de uma forma terrível, como uma morte e morte de cruz. E esse foi por amor a você e a mim. Ele preferiu morrer dessa forma a ficar afastado de nós pela eternidade. Olha só o quanto que Jesus nos ama. Olha só o quanto que Jesus ele teve que pagar o preço do nosso pecado para que você pudesse usufruir da salvação. Vamos abrir aqui em Isaías, capítulo 52. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 52, para a gente ver um pouco dos detalhes do preço que Jesus pagou, para que você e eu pudéssemos estar na presença de Deus, com a esperança da vida eterna. Isaías 52, a partir do versículo 13. E também o 53. São detalhes da verdadeira Páscoa aqui para nós. 52, versículo 13. Vejam o meu servo, agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, e não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento como alguém quem os homens escondem no rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado
por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uma passagem grande, mas uma passagem que nos mostra 700 anos, mais ou menos antes de Jesus vir à Terra, mostrou aqui com riqueza de detalhes todo o seu sofrimento, através do profeta Isaías. Esta é a verdadeira Páscoa. O Deus vivo, através do seu imaculado e impecável Filho, veio a esta terra como carne e sangue, esvaziado por opção de suas duas principais virtudes, a onipotência e a onipresença, aprisionando-se num limitado e frágil corpo humano, experimentando na pele vivências humanas, contudo sem pecado, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. E ele foi o maior combatente contra todo o sistema decaído, instituído pelo maligno. Foi condenado injustamente por um tribunal de ímpios, e no versículo 14 do 52, foi duramente torturado, formas mais cruéis e degradantes e humilhantes possíveis na época. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. O Filho de Deus, no auge dos seus 33 anos de existência terrena, foi afixado em uma cruz de madeira, com suas mãos e pés perfurados, erguido para todas as tribos, povos e nações, e enxergarem a maldade e a ingratidão e todo o pecado do mundo sendo depositados na pureza e na santidade do Messias, que agonizou por lentas 6 horas, até provar do amargo vinagre da humanidade e, enfim, expirar. Cristo preferiu morrer de uma forma aterrorizante, da pior forma possível e imaginável na época, a passar toda a eternidade longe de você e de mim. O Deus, o Pai, preferiu presenciar todo esse espetáculo de horror que seu Filho unigênito teve que sofrer, a passar a eternidade longe dos seus filhos por adoção, longe de você e de mim. Jesus se fez maldição, carregando toda a nossa sujeira espiritual, sujeitando-se a uma ruptura com o Pai. Eu lembro de quando eu era criança, o meu maior medo, na verdade, não era morrer, era que a minha mãe me abandonasse. Esse é o maior medo de uma criança. E não há dor maior para um filho do que o abandono
de seu Pai. Naquele momento, Jesus foi abandonado pelo Pai. E agora, eu sendo um pai novo aqui, não há dor maior para o Pai do que a morte do seu filho. Contudo, Deus ele preferiu tudo isso, todas essas dores, ele preferiu sentir todas essas dores a passar a eternidade longe de você e de mim. A Bíblia ela não relata, portanto, que nós não sabemos se a alma do Filho de Deus sofreu, mesmo que momentaneamente no inferno. Porém, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, é uma menção que Jesus Cristo pregou no mundo dos mortos aos espíritos em prisão da época de Noé. Independentemente, nosso irmão mais velho, Yehoshua HaMashiach, o Verbo, a Palavra, o Messias, o Criador, o Eterno, o grande eu sou, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o maravilhoso Conselheiro, Emanuel, o Príncipe da Paz, preferiu se afastar do Pai temporariamente, pregando num local horripilante que é o mundo dos mortos, inóspito, a passar toda a eternidade longe de seus irmãos e irmãs adotivos. Tente encontrar agora, em qualquer lugar do mundo, ou até mesmo no porvir, amor maior que o nosso Pai Celestial tem por nós. Consegue encontrar um amor maior que esse? Procure e erre miseravelmente. Desafie qualquer um, tentar lhe mostrar um amor maior, que seja ao menos perto de ser semelhante ao amor de Deus para nós. O amor de Cristo ele transcende a barreira do ridículo e do absurdo. Entenda o significado da palavra ridículo como algo muito além do ponto fora da curva, algo que para o mundo é loucura, mas para nós, os que estamos sendo salvos, o Evangelho, a Páscoa do Senhor, a adoção como filhos e filhas espirituais, é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como para nós, gentios. E para finalizar, de que forma você e eu possamos retribuir este tão transcendental e tremendo amor? Como nós podemos retribuir tudo isso ao nosso Deus? Será que nós, no fundo de nossa alma, achamos o amor de Deus suficiente? Será que o amor de Deus, este sacrifício, é suficiente para a sua vida? É suficiente para a minha vida? É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Será que nós estamos dispostos a viver e também morrer por este amor? Será? Lembremos que o Pai Celestial, ele preteriu até mesmo seu Filho unigênito, Espírito do seu Espírito, para que os seus filhos por adoção pudessem estar para sempre com Ele. Não há amor maior que a de um pai adotivo aos seus filhos por adoção. João, capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo no livro de João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 13. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém, palavras de Jesus, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Porém, na cruz, quando Jesus Cristo se entrega na cruz, ele potencializa isso, pois ele entregou a sua vida não para amigos, e sim para inimigos. Então não há amor maior do que Jesus. Ele entregou a sua vida para pessoas que na época eram inimigos dele, mas que agora são a família de Deus. Nós somos a família de Deus, amém? Nós somos essa família que Jesus custou o seu precioso sangue, que Jesus deposita seu sangue diariamente, constantemente, para que nós pudéssemos cada vez mais
usufruir desta salvação. João, capítulo 1, para a gente terminar aqui. João, capítulo 1. Versículo 10 em diante. João capítulo 1, a partir do versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que os receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 12 fala que aos que receberam, aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, Deus, para todas as pessoas que proclamarem o nome de Jesus, o mundo todo que proclamar o nome de Jesus, Deus deu o direito para se tornar filhos de Deus. Nós já exercemos esse direito, nós já somos filhos de Deus. Porém, tem muitas pessoas que precisam exercer esse direito também para se tornarem filhos de Deus, como filhos de adoção, para que a nossa família espiritual possa crescer ainda mais, para que nós possamos transmitir essa palavra da melhor forma possível. Vamos orar? Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Agradecemos, Pai, pois todo primeiro dia da semana nós realizamos a verdadeira Páscoa. Nós lembramos do sacrifício do Teu Filho. Nós lembramos de toda a trajetória dele. Lembramos que também nós não somos dignos deste amor. Nós não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Mas, através desse sacrifício, o Senhor nos concede tal graça e podemos ter a honra de chamar o Senhor de Pai e o Senhor nos chamar de filhos. É uma graça, é uma misericórdia muito grande. Queremos agradecer isso, pedimos para o Senhor continuar abençoando a nossa semana, neste primeiro dia da semana, pois não há momento melhor do que estarmos reunidos como a Tua igreja e podermos prestar culto reverente ao Senhor. O Senhor esteja nos ajudando a lembrar deste sacrifício a todo momento, lembrar que somos filhos por adoção, pelo sacrifício de Cristo, que nos deu toda essa graça maravilhosa através do seu sangue, através do seu corpo que foi entregue na cruz do Calvário. E agradecemos, Pai, por essa esperança da vida eterna. Agradecemos, Pai, pois o Senhor tem nos abençoado. No nome poderoso de Cristo Jesus, Teu Filho, nós oramos e por fé agradecemos. Amém. Amém.